Você poderia falar sobre a visão espírita em relação ao aborto e na luta para que seja permitido por lei? Eu vou falar no sentido mais abrangente. O espiritismo, ele é sempre favorável à vida, no sentido de que nós temos como princípio a percepção de que a vida deve ser preservada sempre, em todas as circunstâncias. Isso diz respeito ao aborto, isso diz respeito à eutanásia, isso diz respeito ao suicídio, isso diz respeito à violência de qualquer espécie, isso diz respeito à pena de morte e a tudo aquilo que possa conspirar contra a vida de quem quer que seja. A questão 880 de O Livro dos Espíritos diz exatamente isso. Qual é o direito mais fundamental do homem? O de viver. Por isso, ninguém tem o de fazer o que quer que seja que possa, de alguma maneira, prejudicar a quem quer que seja. Então, você não pode, você não deve uma coisa que conspire contra a vida do outro. Então, se eu sou um empregador e eu submeto meu empregado a uma condição desumana de trabalho, também está inscrito nesse capítulo aí, da questão da violência. Então, a pena de morte tem isso. O Espiritismo não abona a pena de morte, ele aposta na educação do espírito. Ele não abona as práticas de suicídio assistidos ou não. Ele não abona a questão da eutanásia e ele não abona os aspectos referentes ao aborto. Só que quando a gente fala do aborto, a gente mexe numa questão que ela é muito sensível. Porque muitas mulheres do nosso planeta, do nosso Brasil, estão inseridas na questão do aborto sem que isso seja necessariamente uma vontade delas. Às vezes o companheiro a constrangeu a tomar essa decisão. Ele vem e diz, ou você tira a criança, ou eu abandono você. E ela, com medo de perder o companheiro, passando por cima da vontade dela, mas o medo da solidão, e o constrangimento que ele impõe sobre ela, às vezes ele tem até o domínio econômico da família, ele faz a mulher contra a sua vontade, esmagar o seu coração e promover o abortamento. Quando isso acontece, ele assume boa parte da responsabilidade. E às vezes esse companheiro que disse isso, depois se evade e deixa ela sozinha, entendeu? Então aí você vai dizer, a mulher praticou aborto, então ela é culpada. Então tem que ser muito bem pensado, por isso que é muito delicado tratar dessa questão. Porque para a doutrina espírita, como a gente é sempre a favor da vida, nós não podemos esquecer que a mulher que passa por essa situação também é vida. E o nosso papel é cuidar também dessa vida, para que ela não se sinta fragilizada. Porque você tem o companheiro que constrange, você tem os pais, às vezes as mulheres são adolescentes, os pais vêm e colocam a menina numa situação tão dolorosa, se você vai expulsar você de casa. E aí ela, com medo disso, ela acaba fazendo uma opção que na hora que ela fez, ela entendeu como sendo a mais adequada na circunstância que ela estava, embora para a lei de Deus não fosse. Mas no entendimento que ela tinha, ela, na verdade, precisa fazer uma revisão desse conceito dela, aproveitando a experiência que ela está tendo para que ela possa crescer com essa oportunidade. Então, você tem o problema do companheiro, você tem o fenômeno da família, você tem o fenômeno da sociedade. Você tem uma sociedade muito perversa, uma sociedade que nos esmaga, uma sociedade que nos destrói, que não aceita. Então, ela diz assim, como é que eu vou ser mãe solteira? A sociedade não vai me aceitar. E aí o medo dessa circunstância acaba produzindo isso. Então há muitas mulheres que têm uma leitura muito amarga com relação ao fato de terem experimentado essa situação do aborto. E a gente precisa separá-las, porque nós temos um conjunto de mulheres que passaram por essa situação, os seus corações foram moídos nessa experiência, moídos. E elas hoje são completamente diferentes. Elas amam seus filhos, amam seus netos, e quando elas recordam do que fizeram, é como se um punhal se cravasse no seu peito. Elas têm medo da consequência da lei de causa e efeito. E a lei de causa e efeito, ela não é para punir, ela é para educar. Essas mulheres, no curso das suas existências, têm uma outra cabeça. Elas não são mais aquela que na adolescência realizou o que fez.
ou que não fosse na adolescência, que há tempos atrás, já adulta, realizou o que fez. Ela mudou, a cabeça dela mudou. Então a lei vai alcançá-la de maneira diferente. Quando a lei vem para cobrar, encontra outra mulher no lugar e diz: aquela que praticou não existe mais. Porque o que eu vejo agora é outra mulher. Eu vim para encontrar uma, me deram o endereço, mas quem eu encontrei? Eu encontrei uma mãe amorosa, uma mulher sensível, uma mulher que, em função dessa história, hoje, quando a filha passa, ela diz: minha filha, não faça isso. É sua mãe que está pedindo, porque ela viveu a experiência. Então você vê o quanto que ela se transformou, como que a lei de causa e efeito vai trazer um cutelo para tentar punir uma mulher com profundidade, se ela intimamente já não está mais nas disposições do ontem. É uma situação diferente daquelas que assim praticaram, atravessaram toda a existência e continuam dizendo: não, eu fiz e eu faria de novo. Eu não mudei o meu ponto de vista. Eu continuo achando que isso é o certo. Então, para esses indivíduos que ainda têm essa visão cristalizada numa ideia, esses que têm essa circunstância, muito provavelmente terão um encontro com a lei de causa e efeito mais dura. A lei vai ter outras experiências para esse indivíduo, porque ele não promoveu o processo de educação dele. Eu não sei se eu estou me fazendo claro, mas a lei, quando chega, alcança a mulher transformada. É uma coisa. E aí, quando ela chega com a outra não está transformada. Então, a lei vai ter outros instrumentos de educação. E a lei vai chegar também para o companheiro que se evadiu. E vai encontrá-lo sem ter se modificado. Aí ela vai ter uns instrumentos para educá-lo. Para os pais, a lei vai chegar para todos. E quem continua com o coração voltado para a ideia de que estava certo o que foi feito, está, na verdade, se inscrevendo para determinadas experiências desnecessárias. Estou falando do aborto, mas isso tem a ver também com a eutanásia, também com o suicídio, também com a pena de morte. Pessoas da nossa sociedade hoje que levantam a bandeira de que a gente tem que exterminar pessoas porque são interpretadas como incorrigíveis, estão inclusas naquelas que têm um coração que ainda não entendeu a necessidade da encarnação para a educação dos espíritos. E só para concluir, aqui, Rubens, eu queria ler um poeminha. É curtinho, posso? Pode. Vou ler então. Então, peraí, vamos criar o clima, vai, prestem atenção. No recitar deste poema, a Samia não tá aí, você vai ter que fazer, então. Vai. Vou ter que... O poema é dela, realmente. O poema se chama Autoencontro. É bem curtinho. Vejam, somos nós encontrando com nós mesmos na caverna dos nossos erros e indo nos buscar, para que a gente pare de ficar se lamentando e conceda a nós o processo de auto-perdão. A gente precisa se auto-perdoar para que a vida possa caminhar, senão a gente fica olhando para trás o tempo todo e não avança. O poema se chama Autoencontro e está num site chamado Saga das Almas. Esse poema é da Sâmia. E o poema diz assim: eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro da caverna em que me escondo, e me encontro encurvado, em sofrimento, na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas, me conheço, me abraço, me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso. Me preencho por amar-me e ser amado. E decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços. Me apresento à liberdade encantado. Estou livre agora. E me entrego inteiro à vida por me amar. Eu acho esse poema lindo, porque ele resume exatamente esse processo de você ir na furna do seu próprio eu, juntar o seu eu profundo ferido que está dentro do seu coração, acolher, porque não é mais você. Você tem que acolher a adolescente que passou por isso. Você tem que acolher e dizer assim: eu agora, mulher madura, te acolho no meu peito.
e se auto-perdoar, para que a vida possa avançar. Senão a gente vai viver a vida inteira amargurada por uma pessoa que já nem existe mais, É porque verdade. nós mudamos e não somos mais a pessoa que cometeu aquele delito.